Olá, meu querido paroquiano virtual. Eu queria tirar uma dúvida importante sobre a indulgência, que talvez nos outros vídeos não tenha ficado claro para você, por isso estou fazendo este. Preste muita atenção, me acompanhe até o fim, porque é muito importante o que eu vou lhe explicar. E é uma coisa muito simples, mas você precisa entender, precisa me acompanhar até o fim. Então, se você está interessado, gostou desse assunto, deixe o seu like aí e me acompanhe. Então, a primeira coisa que eu diria que é quase uma curiosidade, mas que é importante que você saiba, é o seguinte. Você já deve ter visto em livros antigos, aqueles livros de capa preta, né, que a nossa avó tinha, eu tenho também, você deve ter, né, que lá vem escrito assim, você faz uma oração e está escrito 300 dias de indulgência, 100 dias de indulgência, né, você deve ter visto isso. Então, antigamente, a igreja dava indulgência, ou seja, o perdão das penas do purgatório. Indulgência não é perdão de pecado mortal, indulgência é perdão das penas temporais. Veja os outros vídeos para você entender direitinho. Né? Então, a igreja fazia com contagem de dias. Então, se a pessoa tivesse recebido de Deus a pena de, sei lá, 50 anos de purgatório, ela como se fosse uma prisão, ela ia descontando os dias pelos atos bons que ela ia fazendo. Assim como um preso condenado a uma prisão de 20 anos, né, ele vai fazendo coisas boas, trabalhos, né, e vai descontando para cada dia de trabalho 2 dias de pena, uma coisa assim. Existe algumas normas, né, também no sistema penal a respeito disso. Então, a igreja fazia esse tipo de contagem. Como a vida pós-morte, né? A vida na eternidade, ela não tem dias, né? Ela não tem esse tempo que nós temos aqui, então a igreja mudou esse modo para ser mais didático e adquiriu outra linguagem. Isso é uma forma didática, né? Então, qual é a outra linguagem? Nós chamamos as indulgências de parciais ou plenárias. O que são as parciais? As parciais, indulgência parcial, é aquela em que vai nos tirar parcialmente as nossas penas do purgatório. Quanto tempo, padre? Não sei, Deus que sabe. Né? Então aí é ao critério do juiz supremo, que é o próprio Deus. Né? Deus é quem vai saber, Deus é quem vai descontar essa pena lá do nosso purgatório. E a indulgência plenária é o perdão total, significa tirar o preso da prisão. Vou dar aqui um exemplo usando a prisão para você entender melhor a indulgência. Então, digamos que alguém cometa um pecado mortal. Essa pessoa morre sem arrependimento, ela vai para o inferno, ok? Se a gente pensasse no sistema presidiário, penal, a justiça mundana, digamos que um país tenha pena de morte. Então a pessoa cometeu um crime tão grande que é condenado à morte. Então a condenação à morte, eu diria que seria o exemplo da pena do inferno, porque da morte não se volta mais. Então, isso entenda a comparação. Mas digamos que a pessoa tenha cometido muitos pequenos delitos, por exemplo, passou o sinal vermelho, roubou uma galinha, fez um monte de pequenas coisas, mas que são passíveis de pena. Pediu perdão ao dono da galinha? Pediu. Pediu perdão a, sei lá, a quem ofendeu? Pediu. Mas vai cumprir uma pena na prisão. Esta pena pode ser 1 ano, 2 anos, 3 meses, 1 mês, 50 anos, mas não é pena de morte. E aí, ela fazendo boas obras lá na prisão, ou alguém pagando uma fiança por ela, olha aí o nosso ganhar indulgência pelas almas do purgatório. Eu estou pagando, estou fazendo um esforço para tirar mais rápido aquela pessoa da prisão, que é o purgatório. Sendo que a pessoa que está presa, ela vai ser solta um dia. Né? Então, a pessoa que está no purgatório vai para o céu, vai ser livre. Então, ao fazer aquelas boas obras, nós aqui na Terra descontamos a pena que nós vamos pagar no purgatório. Entendido? Então ela é parcial porque vai descontar, Deus sabe o quanto que vai descontar da nossa pena do purgatório. Ela é total se ela nos livra de ir para o purgatório. Então essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa é o seguinte, preste atenção.
A indulgência que a igreja concede, que a igreja aplica, diz que tal obra ela é indulgenciada, por exemplo, a visita ao Santíssimo Sacramento, a oração do terço é indulgenciada, algumas são indulgências plenárias, outras indulgências parciais. Então a igreja indulgencia, né, dá valor de indulgência a certas obras. Ou mesmo aquela penitência que você faz durante a sua vida, a sua penitência de quaresma, ela vai sim servir para diminuir as suas penas do purgatório. Porém, tem uma coisa importante que muita gente não entende, talvez você não entenda. É que o fato de você ganhar a indulgência é um mistério de Deus. Ou seja, eu mereci receber aquela indulgência plenária? Não sei, a igreja não sabe. Deus vai saber se eu fiz tudo direitinho. Deus vai saber as disposições do meu coração, ou seja, a minha rejeição ao pecado, a minha rejeição total ao pecado, a minha sincera rejeição por amor a Deus, o meu sincero propósito de não pecar mais, o meu sincero desejo de santidade. Então isso só Deus pode julgar. Então eu posso fazer as obras que ganham indulgência, seja parcial, seja plenária, mas só no juízo final, só quando eu estiver diante de Deus, eu vou saber se eu realmente ganhei aquela indulgência. Um exemplo claro, por exemplo, é quando eu faço uma indulgência, eu ganho uma indulgência por uma alma do purgatório. Eu tenho certeza que aquela alma saiu do purgatório? Não, eu não tenho certeza. Por quê? Porque eu não sei, não posso nunca dizer com certeza absoluta que eu ganhei a indulgência plenária. Agora, eu vou fazer muitas e muitas vezes, eu posso fazer todos os dias se for preciso. Né? E com certeza, não estou dizendo que você não vai ganhar, eu estou dizendo que é um mistério de Deus saber se você ganhou ou não. Então, é muito importante que, além das indulgências, obviamente a gente tem uma vida sacramental, a gente tem uma vida de desejo de santidade. Deus está sempre muito liberal nas suas graças, no seu amor, com muita liberalidade, derramando as suas bênçãos sobre nós, para nós alcançarmos a salvação. Veja, o desejo de Deus é nos salvar, não é nos castigar. O desejo de Deus é nos dar a vida eterna. Façamos a nossa parte, busquemos amar a Deus acima de todas as coisas, busquemos fazer sacrifícios, vamos buscar pedir a Deus todos os dias a graça da perseverança na fé, da penitência final e da salvação eterna. E assim nós temos confiança na misericórdia de Deus e não nos nossos méritos, que nós vamos alcançar o perdão de nosso Senhor. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e veja os muitos vídeos que nós temos de formação católica, de curiosidades da nossa igreja, de aprofundamento da nossa fé. Deus te abençoe, a você e a toda a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.